Tudo bem, pessoal? Estamos chegando para mais uma live aqui no terceiro tempo, falando diretamente da Avenida Paulista, comigo com o João Antônio de Carvalho, hoje na nossa Sala Santos, viu? Uma sala especial aqui na redação do terceiro tempo, em homenagem ao Santos Futebol Clube, que tem de coisa do Santos aqui, o Rei Pelé na parede, inúmeros retratos aqui, que na realidade são trechos da história do Santos Futebol Clube, uma camisa enorme aqui, autografada por jogadores históricos do Peixe. Tudo isso a gente vai apresentando aos poucos para você, comigo e com o João Antônio de Carvalho. Hoje é sexta-feira, finalizamos a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas já vamos começar a 11ª, né, João Antônio? Exatamente. Homenageando o Santos e a Associação Atlética Portuguesa, aí, a minha querida Briosa, né, que subiu para a Série B do Campeonato Paulista, né? Para contrabalançar um pouquinho, né? O Santos realmente é muito poderoso lá em Santos, né? E a Portuguesa Santista, eles tinham uma rivalidade muito grande lá nos anos 20, 30, mas depois isso acabou quando o Santos teve aquele timaço de Pelé. E aí a Portuguesa acabou não seguindo um caminho de vitórias e resultados importantes. Está tentando se reerguer agora, né? Mas é um clube importante, não só porque eu gosto, fui criado em Olico Mursa, né? Mas teve a sua história, um dos fundadores da Federação Paulista, teve jogadores convocados para a seleção brasileira que surgiram na Portuguesa, né? O Tim, quando foi convocado, jogava na Portuguesa. O Marco Antônio, tricampeão mundial em 70, já estava no Fluminense, mas foi criado na Portuguesa. Então é um time de muita história também, claro, uma história menor do que essa grandiosa história do Santos. Muito bem, ó, encerramos a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro com Paraná 1, Bahia 0, Fluminense 0, Flamengo 2, América 1, Atlético Mineiro 3. E aí o que aconteceu? O Flamengo ampliou vantagem na liderança, foi a 23 pontos, o Atlético Mineiro subiu para 17, é o quarto colocado agora, entrou no G4, o Fluminense ficou estagnado ali na 10ª posição, 11º é o América Mineiro. E aí, Paraná e Bahia continuam na zona do rebaixamento, só que o Paraná ultrapassou o próprio Bahia, agora com 9 pontos, 2 vitórias consecutivas. João Antônio, destaque acho para o Fla-Flu e a maneira como o Flamengo venceu o Fluminense. Olha, foi um atropelamento. O Flamengo no primeiro tempo passou que nem um trator em cima do Fluminense. Aí de repente tirou um pouquinho o pé, claro que o adversário é clássico, teve que correr um pouco atrás, mas sem a mínima condição técnica. O Flamengo jogou demais. Vinícius Júnior jogando muito aberto pela esquerda. O Paquetá, por isso que eu falo, que é complicado, né? Você tem jogadores como o Diego e como o Lucas Paquetá, você não pode tirar um dos dois do time. O Diego não jogou, o Paquetá jogou mais avançado, gastou a bola. Mas aí com a volta do Diego, ele já volta a jogar como segundo volante junto com o Coelho, que dá ao Flamengo um poder de marcação menor, mas em compensação o poder de ataque, né? Imagina, Everton Ribeiro pela direita, começou as jogadas pela direita, o Paquetá no meio, o Diego no meio, o Vinícius Júnior pela esquerda e o Henrique Dourado batendo pênalti com aquela categoria, né? E o Viseu entrando no segundo tempo e marcando mais um. Quer dizer, o Flamengo do meio campo para frente é um timaço. Agora vamos ver depois da Copa do Mundo como isso vai ficar, mas até lá eu acredito que o Flamengo vai ser o primeiro colocado, embora tenha aquele jogo contra o Palmeiras na última rodada antes da Copa, né? Mas o Paraná está recuperando, mas eu não acredito que o Paraná vai ter forças para segurar o Flamengo. O João Antônio diz isso porque o Paraná é o adversário do Flamengo no fim de semana, domingo às 4 da tarde, já entrando na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nós teremos Flamengo e Paraná domingo às 4, mesmo horário de Grêmio e América Mineiro, Ceará e Palmeiras, Bahia e Botafogo, Atlético Mineiro e Fluminense. No sábado tem Atlético Paranaense e São Paulo, jogo que abre a rodada às 4 da tarde. Às 7 tem Chapecoense e Cruzeiro, Vasco e Sport, e às 9 da noite Corinthians e Vitória. Também às 19 horas, 7 da noite, só que no domingo tem Santos e Internacional. Então são estes os jogos aí do fim de semana. Quer dar uma passadinha no sábado primeiro, João? No sábado eu acho que o São Paulo vai ter dificuldades, menos pela situação do Atlético nesse momento, mas porque tem aquele tabu em jogo, também nunca venceu lá na Arena, né? O São Paulo tem a volta do Nenê, e isso já dá uma qualidade técnica muito grande no time tricolor. E o Lucas Fernandes pode ser mantido, já que o Valdívia está indo embora, ele não vai colocar de novo o Trellis aberto. Ele foi muito mal no último jogo do São Paulo, quando acabou não pegando, não vendo a cor da bola. Então o Lucas Fernandes deve sair da meia, quando tentou substituir o Nenê, ir para o lado do campo,
ele de um lado pela direita, o Everton pela esquerda, Diego Souza e o Nenê voltando, dá ao São Paulo uma condição técnica muito melhor. O São Paulo nesse momento, apesar dos últimos resultados, o São Paulo vive um momento melhor do que o Atlético, isso não dá para negar. E consequentemente o São Paulo vai com uma certa tranquilidade, vai tentar pressionar. Acho que o São Paulo vai jogar um jogo inteligente, tentando de repente marcar primeiro para depois pensar em sair, ou até aproveitar alguma das muitas falhas que o Atlético faz naquele toque que é colocado em prática pelo Fernando Diniz. Olha, um abraço para o Marcelo Zeniewicz, o André Pereira, Nivaldo Silveira, o Márcio Silva. Boa tarde, amigos. Agora a mídia vai dar um cheirinho maior ao Flamengo, um cheirinho mais, talvez. Maior. Por ter vencido e agora está mais distante dos outros. Agora segura, hein? Tem campeonato agora, que o Flamengo está jogando muita bola, está jogando. Oswaldo Melo, um abraço para você e toda a galera que já está conosco aqui na nossa live. Às 9, no sábado, tem Corinthians e Vitória, 5 jogos e apenas uma vitória do Osmar Loss. Olha, e se o Corinthians vencer, vai ser aquela vitória apertada. O Corinthians hoje não está mostrando um futebol eficiente que se permita sonhar. E olha, que mesmo quando o Corinthians estava bem com o Tite e depois também com o Carille, o que o Corinthians mais fez nesses últimos anos foi ganhar de 1-0. Agora eu vejo um jogo preocupante para o Corinthians. Não joga, o Jackson está fora, o Romero vai ficar fora, Balbuena fora, os dois vão viajar com a seleção paraguaia, né, que vai fazer um amistoso contra o Japão. Então o Corinthians tem a sua defesa enfraquecida, e tem um ataque sem o Romero, que é um jogador que busca mais o jogo. Contra o Santos, por exemplo, foi o jogador que mais se mexeu, tentou chutar de fora da área, tentou levar perigo. O Corinthians teve uma atuação pífia contra o Santos. Se voltar a jogar assim, o Corinthians corre um sério risco de perder para o Vitória no jogo de sábado à noite lá em Itaquera. No domingo, João Antônio, Atlético Mineiro e Fluminense, Bahia e Botafogo, Ceará e Palmeiras, Grêmio, América Mineiro, Flamengo e Paraná, jogos das 4 da tarde. O que dá para esperar especialmente aí do Palmeiras contra o Ceará? O Palmeiras não terá o Felipe Melo e também o Bruno Henrique, mas o Roger tem opções, né? Eu aguardo para ver o que o Roger vai fazer. Ele tem uma opção de não mexer no time, colocar aí o Thiago Santos e também o Jean, que está voltando de contusão, de uma cirurgia, entrou um pouquinho lá contra o Grêmio. Eu não sei se é muito precoce essa entrada do Jean logo desde o início da partida, um jogo fora de casa, um jogo pegado. O Ceará não tem um time técnico, mas com a entrada do Lisca vai correr muito, vai dividir muito, né? Eu acho que ele vai fazer diferente, mesmo jogando fora de casa, como é um adversário que, teoricamente, o Palmeiras, jogando sério, o Palmeiras tem que enquadrar o Ceará, a gente não pode dizer outra coisa. O Ceará tem 4 pontos, não ganhou nenhuma no campeonato até aqui. O Palmeiras tem atuações irregulares, mas é muito mais time. Então, eu acho que o Roger vai aproveitar esse jogo do Ceará para tentar recuperar o Lucas Lima. Acho que ele vai colocar o Thiago Santos, que é um volante pegador de marcação, recua o Moisés, com isso ele vai ganhar em toque de bola, em saída de jogo, e o Lucas Lima entra de novo na função de armação do Palmeiras. Eu acho que são 2 motivos. Se ele colocar já o Thiago e o Jean e mantiver o Moisés, ele vai estar desmotivando mais ainda o Lucas Lima, que o jogador não é bobo, o jogador sabe que o seu companheiro pode jogar uma outra função e que ele pode ser aproveitado. E ele corre o risco de começar com o Jean e de repente não vai ter o Jean no jogo todo. É difícil você vir de cirurgia e aguentar 90 minutos. Então, para você não ter que já entrar com uma alteração feita, é mais fácil você mudar o time de uma outra forma, montar o time de outra forma e deixa o Jean no banco. No decorrer da partida, colocou o Lucas Lima não rendeu de novo, tira o Lucas Lima, põe o Jean, no tempo que ele for aguentar, 45 minutos, sei lá, e aí volta ao normal o Moisés jogando na armação. De resto, sem novidades, o William numa grande fase, o Johan entrando, jogando muito, não é o estilo de jogo do Keno, mas é um estilo diferente, mas talvez por isso está dando até mais opções de jogada com o Dudu. O Dudu está aparecendo mais, quando o Keno saiu, o Dudu começou a aparecer um pouco mais. Então, eu acho que o Palmeiras é o favorito, né? O Palmeiras
Não dá para esperar outra coisa que não uma vitória contra o Ceará, mesmo fora de casa, mesmo em Fortaleza, até porque se o Palmeiras pensa em conquistar o título, não pode perder pontos em jogos como esse. Como diria Milton Neves, Ceará, o time do Locolisca. Irã Oliveira, eu acredito no São Paulo, ele é de Santa Bárbara do Oeste, torcedor São Paulino, diz que será um jogo difícil, mas dá vitória do Tricolor. São Paulo que nunca venceu lá na Baixada, hein? O Fraspazzi Assis, o futuro do pós-Copa é hoje mais preocupante para Corinthians, Santos ou São Paulo, que já começa a dar indícios de perder algumas peças. Bom programa ele está desejando para a gente, João. Para os três. O Corinthians, eu acho que o Corinthians ele vai sentir mais, porque o torcedor do Corinthians está tão acostumado a brigar lá em cima que ele não vai se adaptar com um time menor. O Santos ele já está jogando com um time desde o início do ano, um time que não tem meio campo, esse Rodrigo apareceu muito bem. É que no Corinthians as peças que podem sair são peças fundamentais. Claro que o Rodrigo também é uma peça hoje fundamental no Santos, mas o Rodrigo é um garoto, ele não vai sair agora, ele não tem idade para sair agora. Então, o que se fala do Santos? Lucas Veríssimo não pode sair. Tudo bem, tem zagueiros, Gustavo Henrique, Felipe Braz titular. Pode sair o Eduardo Sacha, segundo o presidente, que tem uma proposta de quase 40 milhões por ele. Mas é um bom jogador, mas também não muda tanto. Ele tem jogado agora no meio, centralizado, para o Gabigol aparecer um pouco mais, e ele caiu do que ele vinha jogando aberto no começo do campeonato. Aí não tem ele, tem o Yuri Alberto, tem algumas outras opções do Santos, que pode... É uma peça que, se você tirar, você de repente pode achar outra no mercado, até na Vila Belmiro um garoto desses, como achou o Rodrigo. O São Paulo, também eu não vejo que ele perca jogadores que possam mudar alguma coisa, alterar demais. O São Paulo já está perdendo o Valdívia agora, é complicado, mas, por exemplo, o Diego Souza não vai sair, o Nenê não vai sair. Vai perder Rodrigo Caio, Militão e o Cueva. O Cueva ninguém está contando mais com ele já não está jogando faz tempo, o São Paulo tem feito uma boa campanha sem ele. O Rodrigo Caio também, em alguns momentos, já não está jogando também faz muito tempo. E o São Paulo, apesar desses últimos jogos do São Paulo ter dado uma quedinha, mas o São Paulo vinha bem até então, sem Rodrigo Caio, sem Cueva. O Militão pode fazer falta? Pode, mas é uma função que também não é uma espinha dorsal de um time. É porque o próprio Militão atua improvisado. Então, eu acho que dos três, o Corinthians é o que corre mais risco, porque o São Paulo, o torcedor do São Paulo entrou com medo do rebaixamento. Se o São Paulo terminar em 10º, 11º, não vai mudar muita coisa. O torcedor do Santos vinha com grandes campanhas até então, mas esse ano o Santos sem dinheiro não reforçou o time. E aí o torcedor também não é bobo, ele sabe, ele não quer ficar lá embaixo que ele está, mas ele também, o torcedor do Santos também, se ficar em 8º, 9º, também não vai mudar muito. O Corinthians sim, o Corinthians e tantos títulos nos últimos tempos, se ele perder Balbuena, se ele perder Rodriguinho, sem dinheiro para repor, aí a situação é difícil. O torcedor do Corinthians não está acostumado a brigar lá pelo 11º lugar, não. Fátima Rosário, boa tarde, meus amores, gostei do cenário, bom final de semana para vocês e vai Corinthians. E o Santos que joga com o Inter no domingo à noite? O encontro do Zeca com o torcedor do Santos, o jogo vai ser na Vila. O Santos ele pega um time que está bem montado, o Inter está indo bem no campeonato, a expectativa nem era essa tão grande, né? O Inter entrou, de repente, vindo da segunda divisão para não correr riscos, mas está brigando lá em cima, pelo menos por enquanto, né? Eu já dizia que o Inter não é um time ruim, é um time com bons jogadores. O Santos fez a sua melhor partida no ano, eu vejo assim. O melhor jogo que o Santos fez foi contra o Corinthians, principalmente jogos fora de casa, embora ele tenha ido bem naquele jogo contra o Palmeiras também, nas semifinais do Campeonato Paulista, mas eu vejo que o Santos foi bem, só que foi um jogo diferente, né? Foi na arena, o Santos teve que primeiro marcar para depois dar o esticão de bola lá na frente, agora não, vai ter que sair mais para o jogo. E não tem jogadores tão qualificados assim no meio campo, a gente já fala isso há muito tempo. Acho que o Santos tem tudo para tentar mais uma vitória com o Rodrigo em grande fase, mas é um jogo perigoso. O Inter é um time traiçoeiro, o Inter é um time que tem bom contra-ataque, o único problema do Inter é que não está fazendo gol, né? Nos 2 últimos jogos, 2-0-0.
Rodada da Série B, a 10ª, começando hoje, Londrina e Juventude, Goiás e Paysandu, Avaí e Curitiba. No sábado, tem Guarani e Vila Nova, São Bento e Fortaleza, Criciúma e Boa, CSA e CRB ao clássico alagoano. Sampaio Correia e Oeste, Atlético Goianiense e Figueirense, Brasil de Pelotas e Ponte Preta, João Antônio. O destaque São Bento e Fortaleza, os dois invictos, né? O São Bento tem 2 vitórias só, o resto tudo empate, e o Fortaleza lá em cima na tabela, apesar de jogar em casa, pelo histórico de empates, não dá para colocar o favoritismo no São Bento. É aquele típico jogo que o empate para o São Bento é ruim, mas está acostumado. E para o Fortaleza levar um pontinho de Sorocaba também não vai ser muito ruim. Então é um jogo que se eu tivesse que apostar na loteria, coisa que eu não faço há muito tempo, eu colocaria com o do meio. Bom, amistosos preparatórios para a Copa do Mundo. Neste final de semana nós temos uma porção deles, né? Hoje tem Suíça e Japão, Alemanha e Arábia, Croácia e Senegal, Polônia e Chile. No sábado, Sérvia e Bolívia, Espanha e Tunísia, Suécia e Peru, Dinamarca e México, Hungria e Austrália, França e Estados Unidos, e no domingo a seleção brasileira enfrentando a Áustria, João. Olha, começando por hoje, eu entendo que é um jogo para se observar a seleção da Alemanha, porque a Alemanha perdeu da Áustria, claro que a Arábia Saudita é uma seleção mais fraca, mas é para ver se a Alemanha vai colocar um time já completo, um time titular que deve já começar a Copa do Mundo. E observar a Suíça também contra o Japão. Veja a Suíça com um time de ótimos jogadores, Xhaka, Shaqiri, Djourou, Tsemaili, tem um bom time, Seferovic, atacante, centroavante, grandalhão, então tem bons jogadores. Eu acho até que dos adversários do Brasil, com certeza que ele vai dar mais trabalho. A Costa Rica, por exemplo, perdeu da Inglaterra ontem 2-0, e a Inglaterra começou no banco com o Dele Alli e o Kane nem entrou, foi poupado. Então eu não vejo a Costa Rica nesse momento com o mesmo nível da Copa de 2014, quando foi a grande sensação. Eu não acredito tanto na Sérvia, eu vejo que realmente a Suíça é o principal adversário do Brasil, então é bom ficar de olho nesse jogo contra a seleção japonesa. E também observar a Espanha, que está invicta desde que assumiu o técnico, né, o Lopetegui, né, é uma seleção que não conta com tão grandes talentos, tem o Iniesta ainda, mas está muito bem montada, né? Então a gente tem que ficar observando também, como ontem foi legal a gente ver os amistosos. Portugal, Cristiano Ronaldo voltou, não fez gol, mas deu uma assistência para o gol do Bruno Fernandes, o Gonçalo Guedes fez mais 2, ele joga no Valência, e o Uruguai ganhou do Uzbequistão 3-0, os gols do Arrascaeta, Suárez e Jiménez. E tem mais o Cavani que jogou, não fez o dele. Então, aquilo que eu falei ontem, é aquele jogo para colocar na estatística, um gol a mais do Suárez, o Cavani perdeu a chance, mas eu vejo o Uruguai como uma seleção que pode surpreender. Não digo que tem bala para brigar pelo título, de repente, nesse momento, mas a Arrascaeta está numa grande fase. Suárez e Cavani no ataque. Godin na defesa, é um jogador que é duro, mas passar por ele pelo jogo aéreo é quase impossível. Então eu vejo que o Uruguai pode brigar por coisas melhores na Copa do Mundo. E o amistoso do Brasil contra a Áustria no domingo? Eu acho que é um jogo interessante, até porque a Áustria vem de vencer a Alemanha por 2-1. A Áustria tem jogadores que atuam em grandes centros, na Alemanha principalmente, né? O Interregger fez um gol, inclusive. Não é um time bobo, não se classificou, mas não é um time tão fraco. Eu acho que é até mais interessante do que o jogo contra a Croácia. Porque eu vejo nesses amistosos que ninguém vai querer colocar a perna. Ninguém. Quem está na Copa do Mundo não vai querer colocar a perna. Vai poupar um pouquinho. Isso é da cabeça. Não tem como você falar que não. Já imaginou você entra numa dividida, que nem no treino do Brasil ontem, o Fred foi acertado pelo Casemiro e saiu mancando, já fazendo gelo e tudo mais? Isso num treino, imagina num jogo. Então, o Brasil não vai colocar, não vai ficar o tempo todo correndo, tentando acertar. O Neymar joga 45 minutos, acho que isso aí é o que tem que ser feito mesmo, não pode forçar nesse momento. E a Áustria não, a Áustria é uma seleção que não está na Copa e vai jogar o que puder. Até porque os seus jogadores também sabem que quem já está bem colocado, beleza. Quem não está bem colocado, imaginou uma vitória contra o Brasil e depois de uma vitória contra a Alemanha, os jogadores da Áustria ficam na vitrine. Tem aí uma janela de contratações e tudo mais. Então eu vejo um amistoso interessante. A Áustria com certeza não vai sair para o jogo, vai jogar mais fechada, mas vai impor uma dificuldade maior ao Brasil, que deve mudar
o seu posicionamento, né? O Neymar começa jogando e tem o que a gente vai esperar é se ele vai jogar com 3 volantes de novo, né? Ou se ele pode colocar o Felipe Coutinho jogando como meia, né? A informação inicial é que ele vai sacar o Fernandinho, né, do meio campo. João, tem destaque olímpico aí? Olha, o Brasil está jogando contra a Rússia, né, agora, voleibol, 2-0, o Brasil está jogando bem e já está perdendo o terceiro set, 11-7, né. A Liga das Nações, o masculino, o Brasil está fazendo agora a sua 7ª partida, esse quadrangular está sendo na Rússia, o Brasil está jogando contra o anfitrião, e depois pega ainda o Irã e também a China. No masculino falta esse quadrangular e mais 2 semanas. O feminino não, o feminino só tem mais uma semana, a semana que vem, depois a gente já vai para as finais. Nos Jogos Sul-Americanos, a Colômbia está com 226 medalhas, o Brasil 196, os jogos estão acontecendo em Cochabamba, na Bolívia, Argentina 155, Venezuela 153 e o Chile 124. E na Copa do Mundo, na etapa final da Copa do Mundo, né, de iatismo, né, que está acontecendo em Marseille, na França, na classe FIM, que é onde temos o melhor brasileiro, ontem não tivemos nenhuma regata. O tempo foi ruim, muitos ventos, tivemos dias de sol no primeiro e no segundo dia, quando tivemos 4 regatas, e hoje retornamos à competição. O Jorge Zarif ficou em 5º lugar na 5ª regata. Com isso ele caiu para 2º lugar. O Josh Júnior, da Nova Zelândia, está liderando, mas se manteve bem o Jorge Zarif. Temos mais uma regata hoje ainda, e na segunda-feira a gente fala, porque aí já praticamente tivemos a decisão da competição com o Medal Race. Hoje é sexta-feira, tem hoje, amanhã, acho que sábado, talvez domingo temos a Medal Race, e aí a gente volta com a informação do Jorginho Zarif, que está fazendo de novo uma grande campanha. Boa sorte para os brasileiros, então. Um abraço também para o Matheus Ferreira. E é isso aí, pessoal. Fim de semana com muito futebol, tá certo? Do Campeonato Brasileiro e também amistosos das seleções, incluindo a seleção brasileira. E na semana que vem nós já estaremos falando também da Copa do Mundo, com os jogos sendo realizados. A Copa começa no meio da próxima semana, tá legal? Um bom fim de semana para vocês. A gente se fala na segunda com muita bola rolando. Se cuidem. Um abraço a todos e viva a Briosa! Torçam com moderação aí, não se esqueça.